transmissão aí? Está conectado? Vê se sai o áudio aí na... Está saindo o áudio na... Está dando microfone aqui. Acho melhor jogar ele mais para lá, viu? Tá pegando? Não? Saiu o som aí? Tá legal? Ótimo, maravilha. Resolve aí. Muito bem. Quero desejar a todos uma boa noite e que a paz seja convosco. Hoje nós estamos realizando a nossa escola de crescimento, que é toda quarta-feira, às 20 horas, no nosso templo da Quadrangular Família Global, em Natal, na BR-101, aqui na Adão Silveira, 4408. E nosso estudo hoje, nós estamos iniciando a transmissão para apresentar também a nossa revista, Os Princípios Cristãos, que é da DCI, Parceria Global, com a Igreja Quadrangular Família Global. Esse material excelente. Hoje o curso sobre Princípios Cristãos é a aula 6. Nós estaremos falando sobre a oração. Eu sou o reverendo Diego Queiroz e aqui o nosso diácono Gustavo, que vai estar ministrando conosco também essa aula de hoje do tema oração. Boa noite, diácono Gustavo, como é que você está? Boa noite, reverendo. Graças a Deus, a paz seja com todos também. Boa noite. Estou muito bem, graças a Deus. Feliz por ter essa oportunidade de novo de estar continuando, né, nosso curso pelo meio digital, né? Graças a Deus nós temos essa oportunidade e daremos prosseguimento em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá. Nossa lição, você que está com sua revista em mãos, quero pedir para que você abra na página de número 19. Nossa revista, página de número 19, estudo 6, tema oração. O versículo 3, inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ok? Diácono, uma coisa que eu tenho visto nesses dias de impossibilidade de estar no culto, é a possibilidade que temos de ter um pouco mais de tempo para quê? Para estar com os nossos familiares, aqueles que não estão trabalhando, aqueles que estão trabalhando remotamente, fazendo home office, também tem um pouco mais de tempo, está convivendo, trabalhando com a família. Mas uma coisa importante, é um momento de reflexão. É um momento que nós temos até para ter a consciência para fazer com que as nossas vidas sejam vidas de oração. E com essa reflexão, o que é que nós estamos precisando? Diante de um caos, diante de uma situação tão caótica que nós estamos vivendo, diante de uma situação de medo, de pânico. Eu sei que muita coisa está sendo potencializada e não é que eu não estou dizendo, não é que eu esteja dizendo que não devemos nos cuidar, nos precaver. Eu também estou em casa, eu estou na minha residência, eu estou tomando todas as medidas, eu saio de casa com álcool gel, saio de casa com todos os aparatos de segurança, não por medo até, mas por precaução. Nós devemos seguir as precauções. Porém, as pessoas, diante dessas precauções, também estão deixando com que o pânico tome conta do coração dessas pessoas. E quando nós temos uma vida de oração e obediência à palavra de Deus, nós buscamos força em Deus. E como é que nós buscamos força em Deus? Ouvindo a voz da palavra,
mas também falando com Deus, pedindo a Deus força para viver nesse momento tão difícil com mais integridade, clareza, obediência e, acima de tudo, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a hora de demonstrarmos a nossa fé. Mas nós exteriorizamos também essa busca através de uma vida de oração, que é o que nos aproxima de Deus, para termos comunhão. Nesse tempo, igual o pastor está falando sobre a situação, né, que traz incômodo, pânico, né? E aí o nosso estudo aqui já começa sobre o que é a oração. Então, diante disso tudo está acontecendo, eu tenho um meio para que eu possa me refugiar no Senhor através da oração. Mas como é isso? O que é a oração? Né? Às vezes as pessoas confundem, né? Oração com rezar. São duas coisas diferentes. No rezar, no latim, significa recitar. Eu vou ficar falando coisas repetidamente. Mas a palavra de Deus fala de quem? Que Jesus nos instrui é o quê? A orar, a dizer algo, a conversar com o Senhor. O próprio versículo, o primeiro versículo que nós estávamos falando aqui, ele diz o quê? Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Ou seja, tudo. Imagina você parando agora, neste momento de crise, de acontecendo muitas pessoas com desemprego por causa dessa situação, né? O que está passando por sua cabeça neste momento? Está passando o quê? Preocupação com o futuro, preocupação em relação ao dinheiro, ao que eu vou dar mais para frente para minha família, né? Tem empregos de pessoas aí que fazem festa de aniversário, mas não podem mais fazer. Por quê? Não pode estar pessoas juntas no mesmo local. Então tem pessoas que vivem de algo e não tem como, neste momento, estar realizando, suprindo sua família, né? Com alimentos. Então, nessa situação, a Bíblia diz, tudo que tiver neste momento está na sua cabeça, preocupação com alguma doença, uma doença incurável, às vezes não é essa no momento do coronavírus, mas a pessoa está vivendo outra coisa neste momento. Então, tudo deve ser apresentado para Deus. Tudo deve estar sendo apresentado para Deus. Eu já vi uma pesquisa interessante falando assim, quando você está na sua casa, no seu trabalho, não importa onde que tem, é uma tendência da gente, da carne do cérebro da gente, de ficar lembrando e matutando coisas que te perturbam normalmente. É como se fosse assim, eu preciso de consertar algo, fica buzinando coisas na sua frente. Doenças, se tem alguma pessoa doente na sua casa, na sua família, é natural que toda hora vai ficar vindo aquilo ali falando na sua cabeça. Não, está doente agora, como é que eu vou fazer? Então, esse é o momento, a oração é o momento que você entrega tudo para Deus. Tudo que te incomoda, tudo que está tirando a sua paz, você vai entregar para Deus. E Ele, com a sua paz, que a gente não tem, que excede todo o entendimento, Deus trará aquela paz no seu coração, e você será tirar um alívio que você não compreende como veio. Você está numa situação que todo mundo poderia estar desesperado, mas você vai ter paz naquele momento, vai ter sabedoria para resolver aquilo e vai passar aquela tempestade, amém? E uma coisa interessante, a gente avançando aqui na leitura do nosso estudo, nós temos a clareza aqui de uma seguinte coisa. A oração é algo importante, que é o elo de comunhão que nós temos para com Deus. E avançando na temática, gostaria que você fizesse essa leitura, para a gente poder debater um pouquinho e quem está em casa analisar isso de forma mais plena. Somos filhos de Deus e precisamos aprender a nos comunicar com Ele e deixá-lo falar conosco. Quando somos bebês, deixamos nossos pais saberem que precisamos de algo, através de nosso choro. Ao crescermos, nós aprendemos a falar e podemos comunicar nossas necessidades ou responder perguntas. Pois bem, essa é uma resposta que o Dr. Les Norman, ele falou a respeito do que é a oração. E faz essa comparação clara da questão das etapas da vida. Poxa, uma criança, ela tem uma comunicação ainda um tanto deficiente, vamos dizer assim, mas ela é eficiente para aquilo que é a sua necessidade e a atenção de vida que uma mãe tem em relação àquele bebê. O choro identifica que ela quer alguma coisa. Geralmente está com fome, né? Nós temos crianças em casa, a Natalita é menorzinha, né?
E vocês estão vivendo esse momento que a comunicação não é tão completa, mas vocês conseguem compreender esse choro, qual é a necessidade. E com o tempo, o pai começa a identificar a forma que a criança chora, a forma que a criança demonstra algum tipo de esboço, e sabe se o choro é de sono, sabe se aquele choro é de fome, se é de carinho, se é de afeto. A gente vai crescendo e vai começando a ter a compreensão das palavras. E aí a gente começa a fazer das nossas palavras algo mais compreensível. E eu posso pedir, eu quero isso, quero aquilo outro. Exceto também que existe uma fase interessante da oração. Será que um cristão, quando ele começa a sua caminhada, ele já tem plenamente as suas capacidades de orar, de ter vamos dizer assim, uma beleza nas palavras no momento de orar? É interessante sobre isso. Eu tive um exemplo de uma pessoa, olha que interessante. Eu estava conversando sobre esse assunto, sobre oração. Eu vou responder essa pergunta, né? Você estava falando sobre oração, explicando. Na verdade, eu estava explicando uma situação que eu queria fazer, um planejamento que eu fiz em relação à oração. E a pessoa ficou curiosa, uma amiga minha ficou curiosa a respeito de como é a oração, como ela é. Ela não vive isso praticamente na vida dela. Mas ela, ao explicar ela e uma outra pessoa comigo tentando explicar sobre a oração, né? Veio, parece que uma lembrança, eu creio, através do Espírito Santo, sobre algo quando ela viveu na maternidade. Então, o que aconteceu com ela? Ela é uma mãe de gêmeos, então imagina uma mãe, como que a mãe já tem aquela... É difícil uma mãe no início, né? Tá cuidando de uma criança, noites em claro. Então imagina com duas, né? E ela me passando, porque ela, ao explicar ela sobre a oração, ela lhe lembrou disso, desse momento dela quando ela nasceu as filhas dela. E o que ela fazia? Ela estava conversando, cheia de preocupação, porque ela não conseguia fazer muitas coisas em casa, porque as duas crianças demandavam muito dela, a energia dela estava super exausta, e ela conversava, ela falava que ficava madrugada e ficava pensando assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso amanhã? Preocupava demais, pedindo a Deus. E o que acontecia? De repente, vinha uma paz nela e dava uma solução para ela e ela ficava em paz. De novo, ela começava a lembrar de outras coisas e vinha uma paz sobre ela que ela não entendia. Então, o que acontece? Deus, ele tem dado sinais, mostra a pessoa que ele está com ele, né? Só que a pessoa tem que estar sensível à palavra de Deus, sensível à voz de Deus em oração. Então, ela me mostrou através desse exemplo que ela lembrou que Deus responde à oração daquela pessoa. Voltando sobre as palavras, né? Sobre as palavras, né? Então, olha você vê que interessante. Ela não sabia o que era oração. Ela não sabia o que era oração direito. A pessoa falava alguma coisa, mas não tinha essa percepção que Deus, se você tiver com o coração de verdade, querendo ouvir a voz de Deus, conversar com Ele, abrir seu coração, entregar os seus problemas, Ele responde a ela. Então, ela estava falando com o jeito dela, né? Para Deus, pedindo, era com palavras que realmente saíam do coração dela o que ela precisava, ou seja, não precisava de palavras mirabolantes, palavras diferentes, né? Frases prontas, não. Ela simplesmente falou o que estava no coração dela para Deus, e Deus se revelava para ela, falou para ela, né? Apesar dela ainda estava, né? Deus estava mostrando algumas coisas que encaminhariam ela a ter uma comunhão maior com Deus. Amém? E voltando aqui para a nossa lição, quando nós temos esse entendimento de que a oração ela não necessariamente precisa ser uma oração de palavras eloquentes, palavras bonitas, palavras com grande conhecimento teológico. A nossa oração, aliás, ela deve ser uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração autêntica. Como uma criança que não sabe se expressar, mas na autenticidade da sua inocência ou da sua capacidade, ela ora e o pai responde, a mãe responde, traz o leite, dá consolo, leva para a cama. Ainda que você não tenha um nível, vamos dizer assim, de conhecimento tão elevado, ainda assim, a sua oração,
a sua conversa, o seu diálogo com Deus é ouvido e também respondido. Deus responde às nossas súplicas, Deus responde às nossas orações, os nossos questionamentos, de uma forma ou de outra. Ele vai, de alguma forma, convergir para que a resposta da sua oração venha chegar. Muitas vezes Deus vai usar alguém, uma canção, uma pregação, para te dar uma mensagem clara como resposta vinda da parte de Deus. Mas também, a resposta de Deus pode ser exatamente a manifestação daquilo que você tanto pediu a Deus. Uma cura divina, uma solução numa causa na justiça, uma resposta para um conflito familiar, um conflito do casamento, um problema que um filho está passando, um problema com o vizinho, uma conciliação que talvez você esteja necessitando fazer com um parente, com um amigo, com um vizinho. Então são essas coisas que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei orar, mas eu não sei o que dizer. Você não precisa saber fazer uma oração tão extravagante. Quando o próprio Senhor Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar, e fez aquela oração modelo, que é a oração, ele fez uma oração simples, ele não colocou complexidade em suas palavras. Ele deixou com que as pessoas tivessem uma compreensão, no mínimo possível, para colocar em ordem aquilo que as pessoas tivessem dúvidas. Você tem que glorificar o seu Deus, mas você tem que pedir na sinceridade as coisas básicas, as coisas necessárias. E Deus dos céus vai ouvir a sua oração, o seu clamor, e vai dar a resposta que você precisa. A oração é um verdadeiro instrumento e uma arma poderosa para aquele que busca o Senhor. Faça as suas orações não com complexidade de palavras, mas com sinceridade de palavra. A oração ela pode ser direcionada para muitas coisas. E a gente vai ver nesses tópicos a seguir do que é oração. São 4 tópicos que o estudo Dr. Les ele apontou, e a gente vai ver aqui onde está cada coisa. O próprio Senhor Jesus, em João 17, ele fez a oração pelos seus discípulos, e ele clamou a Deus, o iníciozinho da oração é o seguinte, ó: Pai, é chegada a hora de glorificar o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Quando ele começa essa oração, ele está fazendo o quê? Um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, uma conversa franca com Deus. Você não precisa fazer uma oração como se você estivesse fazendo uma locução de um rodeio, uma locução numa rádio. Não, é uma conversa. Como eu estou conversando aqui com meu irmão, batendo papo, como eu estou conversando com você, é a sua oração com Deus. Senhor, eu estou passando tanta coisa. Eu estou aflito diante dessas horas que se aproximam. Jesus ele estava fazendo esse tipo de oração, na linguagem dele. Essas horas que se aproximam, o fim é chegado, os dias estão se aproximando, e eu estou aflito, o meu coração está batido. Eu sei que vai ser duro de encarar essa situação, mas me ajuda. Ele pediu oração também por quem? Pelos seus discípulos. Senhor, fortalece ele. Vai chegar um momento que vai ser difícil, minha partida. Eu não sei como é que eles vão lidar com essa situação. Às vezes a gente não sabe lidar com certas coisas, a dor da perda. Às vezes é um luto, a pessoa que está partindo. A gente sabe que os casos que nós estamos enfrentando agora de óbito decorrente desse coronavírus é um número muito pequeno, vista a população que ultrapassa os 200 milhões de habitantes no nosso país. E temos, não sei se os dados já estão a mais, ou se a menos não tem como, né? Mas a mais, na última vez que eu vi, tinham sido 54 pessoas que haviam falecido, supostamente, ou confirmadamente, eu não tenho essa precisão, de que fosse desse novo vírus. 54 pessoas num universo muito grande. Mas a pessoa pode dizer assim, poxa, é pouca gente diante da população. Mas, meu amigo, são 54 famílias e amigos de 54 pessoas que nesse momento está de luto. Nesse momento talvez tenha batido desespero no coração de muitas pessoas e dizer assim, poxa, meu amigo morreu, minha amiga morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu irmão morreu, meu primo morreu, essa pessoa que eu prezo muito morreu.
E a pessoa fica aflita. E como conseguir estabilidade emocional diante de uma situação dessa? A oração é um instrumento para conversar com Deus, buscar força em Deus, para que um momento difícil a gente venha encarar de uma forma melhor dias difíceis. Diante disso que o pastor está falando, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês podem orar o Pai Nosso nessa situação? O Pai Nosso, Deus, igual o pastor falou aqui, né? Ele traz um modelo para você realizar. Ou seja, Pai Nosso que está no céu está direcionando para quem você vai orar. Vai pedir a Deus, aquele ali tem poder para realizar algo na sua vida. Né? Santificado seja o teu nome, você começa a glorificar a Deus. Então Jesus traz um modelo. Se você for orar o Pai Nosso com sinceridade do seu coração naquilo, está querendo aquilo mesmo, do jeito que está escrito ali, está realmente sendo sincero com o seu coração diante do Senhor, tudo ali, ó, ela já satisfaz tudo na sua alma ali naquele momento, então você faça ela. Mas se você está precisando de algo a mais também, então você vai, segue o modelo, fala com Deus, santifica, glorifica o nome dele e entrega a sua vida. Clama a ele, pede a ele, conversa com ele. Esse é o assunto que a gente está falando aqui o tempo todo, batendo na tecla. Conversar com Deus, conversar com ele. Dentro disso, Deus, existe muitas palavras que também não basta, tipo assim, eu vou falar, vou conversar com Deus, mas é necessário algumas coisas no meio disso. Na palavra de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, olha que interessante o que fala. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre... Não, até aqui, ó. Esse aqui, ó. E o homem de coração dobre é inconstante com todos os seus caminhos. Ou seja, você vai pedir ao Senhor, você vai pedir com fé, e não pode duvidar no seu coração. Você não pode, senão apareceu um problema, você está pedindo a Deus a cura, a libertação naquele momento ali de um parente seu. Aí começa a levantar o inimigo as forças contra a sua família. Algo começa a acontecer que você começa a abalar sua fé. Começa a você, não vou começar a orar mais por isso não. Ou então uma pessoa fala uma palavra, lança uma palavra sobre você dizendo que conhece sobre essa doença e é impossível ser curada. Então, se você orar, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Se vê uma seta, uma palavra contra você, você vai dizer aquele versículo, agindo Deus quem impedirá. Né? Tem um outro versículo que eu gosto também que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, é necessário se encher da fé, crendo que se pedir ao Senhor, você receberá. A palavra diz que a palavra, quando é lançada, ela não volta vazia. Então, se você crê que a sua oração, o seu Deus está ouvindo a sua oração, pode ter certeza que você vai receber a resposta para ela. Amém? Temos o segundo tópico, né? Mas antes da gente avançar, deixa eu fazer um pedido. Nós estamos com algumas pessoas conectadas, são 17, está apontando para mim 17 pessoas que estão acompanhando conosco aqui ao vivo. E eu gostaria que essas 17 pessoas dessem um joinha e dissesse, ou escrevesse aí na mensagem com quem mais você está acompanhando esse vídeo. Eu sei que tem pessoas em casa que estão acompanhando com a esposa, com o esposo, com o filho, irmão, irmã, com outras pessoas que estão na sua casa. Diz aí quantas pessoas estão com você acompanhando. Se você puder mandar uma mensagem assim rápida, tá eu e mais fulano, ciclano, Deltrano. A gente vai colocar aqui o nome das pessoas, daqui a pouco a gente vai falar. Eu posso até dar adiantado aqui, ó. Está acompanhando conosco aqui o diácono Joanilson, a Vera, a Luzier, a Vera Lúcia, o diácono Emerson. Tem uma pessoa aqui, eu não sei se é o Nilderson. Nilderson também está acompanhando conosco. Um abraço aí para o irmão Nilderson, viu? A pastor Iara está acompanhando conosco. Quem mais? Sim, o pastor Rosinaldo está conosco. Geraldo Pereira Batista, meu irmão, lá de São Paulo, Deus abençoe grandemente. Quem mais? A irmã Lélia. Manda mensagem aí, diz quem está acompanhando com você essa transmissão. Manda o nome das pessoas que está com você aí acompanhando esse estudo de hoje.
Mas voltando aqui ao nosso assunto, nós temos o segundo tópico. O primeiro foi: orar é falar com Deus. Não é algo extraordinário, é falar com Deus. E isso é extraordinário, mas não na complexidade como as pessoas muitas vezes julgam, né? O segundo tópico é: orar é um exercício de fé. Eu acho que esse é um tópico interessante a ser debatido. Eu costumo dizer que a fé é como exercício. Um exercício especificamente que se tem na academia, por exemplo. A pessoa quer desenvolver um músculo, ela faz exercícios específicos para poder fazer a hipertrofia muscular e desenvolver as capacidades físicas, fortalecimento muscular, para que a pessoa consiga, de repente, desempenhar algumas funções com mais facilidade, ou sustentar peso, ou desempenhar um esporte. Os atletas, os jogadores de futebol, eles fazem muitos exercícios físicos, principalmente para o fortalecimento da perna. Para quê? Para aguentar grandes corridas, grandes impulsos para cabecear, enfim. E as pessoas muitas vezes não encaram que a nossa vida com Deus é necessário fazer esse exercício. E a oração, ela é um exercício de fé. Ela faz parte desse exercício de fé. E quanto mais a gente se exercita, mais fortalecido estaremos. O músculo se robustece, a nossa fé se robustece. E um dos fatores importantes dessa de robustecer a nossa fé é exatamente esse momento de oração. Esse momento de ter uma intimidade com Deus, no sentido de orar, de buscar. A própria palavra de Deus diz que quem tem deficiência de fé, peça a Deus. E como é que eu vou pedir a Deus? Através da minha oração. A oração serve para isso. E eu queria compartilhar que nós temos 3 versículos que nós vamos ler. Você tem anotado os versículos aí já escrito ou vai procurar na Bíblia? Eu estou com ele aberto aqui, o de Hebreus. O primeiro versículo específico para esse exercício de fé é Hebreus 11:6. Se você puder já deixar marcado aí o Mateus 21, 22, que a gente já faz a leitura aqui. Mas eu já vou adiantar aqui. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando eu busco a Deus, eu busco como? Eu busco em oração. Eu busco esse elo de contato com Deus. Daqui a pouco a gente vai falar de comunhão, mas eu estou falando simplesmente desse elo de contato com Deus. Essa interação com Deus. Do mesmo jeito que eu estou interagindo com você, estou conversando com você, você conversa com Deus. E quanto mais você conversa com Deus, mais você se exercita, mais você se fortalece, mais você robustece essa fé, para que você tenha uma prontidão no orar e uma prontidão da parte de Deus no responder. Ele dá o feedback daquilo que você tem pedido a Deus. Amém. Vou ler os próximos versículos. Em Mateus 21, versículo 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, você crê, você vai receber. É interessante que na Bíblia fala de vários assuntos, né? E sobre a palavra de Deus, por exemplo, vou dar um exemplo de dons espirituais, né? Então, você que deseja dons do Espírito Santo, Deus vai te dar. A partir da hora que você pede, mas você está exercitando um exercício de fé, que é orar e realizar aquilo que Deus falou. Se você vai e orar, por exemplo, orar no seu serviço por umas pessoas enfermas, Deus começa a agir em cima daquela oração e começa a te mostrar a palavra dele e o poder dele. Isso começa a crescer a sua fé. Então, quando você começa a orar, ver orações respondidas, aquilo vai crescendo a sua fé no Senhor, cada vez mais. É interessante, eu já vi um exemplo, uma frase excelente sobre oração, que eu achei incrível. Que uma pessoa, o diabo ele não importa se a pessoa está andando com a Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja todo dia no culto. Agora ele se importa, que aí ele faz ele tremer é o quê? Se uma pessoa tem vida de oração.
Ou seja, se você está orando realmente na sua casa, não importa se você está com a Bíblia fechada debaixo do braço, andando para lá e para cá, não. Agora, se você tem uma vida de oração, você já construiu aquela vida de oração com Deus, né? Você já está vivendo aquilo que Deus está falando. A primeira palavra que o pastor falou sobre galardoador, ou seja, você vai estar enxergando as coisas que Deus vai produzir na sua vida. Você está pedindo para Deus abençoar a sua vida financeira, você vai começar a ver isso. Agora, se você não pedir, você não vai vir. É como se fosse, imagina eu o seguinte, se eu chego para o pastor e peço ele assim, pastor, me ajuda a fazer tal coisa aqui na igreja, eu estou querendo arrumar aqui e limpar. A partir da hora que eu pedir ele, eu estou agindo com ele. Agora, se eu não pedir nada e começar a fazer as coisas que eu estou trabalhando sozinho. Então, tudo que você pedir em Deus, Ele vai estar junto com você e executando. Então, a escolha sempre é nossa. Ou eu quero trabalhar com Deus e Deus vai me abençoar, que Ele garante na sua palavra, ou eu vou fazer com a minha força dos braços. Então, eu posso ser que eu não receba, porque eu não tenho o poder que Deus tem. Amém? Ok. O próximo versículo é o de Tiago, capítulo 1, né? Está com ele aí fácil? Tiago 1, versículo 5. Olha aqui. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Veja bem. Então, nesse caso, Diácono Gustavo, temos a percepção que é necessário se pedir, mas também é necessário entender aquilo que Deus nos pede. Eu sei que uma pessoa, quando está no começo da sua fé, não é fácil. Até porque a pessoa, mesmo madura na fé, ela luta, milita ainda contra algumas práticas da velha natureza. Mesmo madura na fé, com 10 anos, 20 anos. Contudo, como é que eu vou conseguir me libertar de certas práticas se eu não peço a Deus? Ora, se eu estou orando a Deus, pedindo força, eu estou fazendo exatamente esse exercício de fortalecimento da minha fé, através da oração, para vencer certos medos, certos traumas, certas debilidades espirituais, emocionais, buscando o fortalecimento que vem de Deus, através da minha oração, que é esse elo de comunhão, que é essa conexão que eu tenho com Deus. E o próprio Tiago, ele diz, peça a Deus. E ele dá de forma plena, ele libera essa bênção para as nossas vidas, mas se nós pedirmos. Muitas vezes a gente questiona o que é oração, e às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas a minha oração que eu vou fazer, que oração é essa? É uma coisa interessante. Quando Jesus Cristo ele nos ensinou o segredo de uma oração eficaz, quando ele faz aquela demonstração de poder orando e amaldiçoando a figueira, e quando ele vai para Jerusalém, acontece o que tem que acontecer, que foi aquele momento de purificação do templo que ele realizou. Quando os discípulos voltam com Jesus, percebe que aquela figueira que ele tinha amaldiçoado havia secado. E ele diz o seguinte, quando diante daquele quadro de admiração, ele diz, olha, tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. E quando ele diz acreditar, ter fé, que é o que Tiago também nos orienta, ele diz assim, se disseres a este monte, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, se disseres a este monte. Ou seja, falar. A oração, ela não é uma oração apenas de pensamento. Depende daquilo que você de fato vai pedir. Mas Deus, ele quer abrir um diálogo com você. Quando Ana, por exemplo, ela foi fazer a sua oração, pedindo a Deus que ela gerasse um filho, aquela mulher que estava lutando contra a esterilidade, querendo um filho, ela precisou de orar a Deus. Ela tinha esse exercício diário de oração, ela se fechava no seu quarto, tinha ali seu momento a sós com Deus e fazia a sua oração. Mas muitas vezes ela fazia essa oração nos cantos da casa, fazia a oração num outro ambiente qualquer, ou muitas vezes ela fazia a sua oração no quarto, mas a porta estava aberta, as pessoas que passavam viam que ela estava fazendo algo. Não conseguiu compreender as palavras na qual ela estava orando, até porque a Bíblia diz que ela estava orando, e usa um termo bem interessante, balbuciando.
Ou seja, era uma voz que era incompreensível para as outras pessoas, porque era muito baixo. Mas Deus escutava a oração daquela mulher. Ela estava exteriorizando os seus pensamentos. Ela não estava simplesmente orando aqui no seu pensamento, mas ela estava exteriorizando, ainda que baixinho, mas ela estava exteriorizando aquela oração. Oração não é um pensamento, oração é uma conversa, é um diálogo. Por isso que nós pregamos muito, né, diácono? Quando a gente fala a respeito da oração, e diz assim, abre a sua boca, ora, coloca para fora o seu sentimento, a expressão que está dentro de você, seja ela uma oração de gratidão, seja ela uma oração de pedido a Deus, bota para fora, exterioriza, transforma isso em palavra, um pensamento transforma em palavras. Aquela mulher, ela transformava em palavras os seus pensamentos, ainda que baixinho, mas ela botava para fora, ela colocava para fora. O próprio Salomão, quando lá no provérbio número 2, ele disse, alçares a sua voz com entendimento, clamares por sabedoria. Então ele pede para alçar a voz, clamar é falar. É falar, não é ter um pensamento, uma intenção. Qual a intenção que eu tenho aqui? Eu faço votos. Não é isso. É falar com Deus, é exteriorizar, é manifestar, é esboçar em palavras, ainda que seja baixinho, ainda que seja algo, aquele grito baixinho, sabe? Aquele grito no sentimento, mas colocando palavras baixinho diante de Deus. É importante você falar, abrir o diálogo, abrir a conversa, expressar algo. É isso que a palavra, ela nos orienta. É isso que Tiago orientou. E se lhe falta fé, peça a Deus. Peça a Deus, Ele vai dar para você, Ele vai te fortalecer. Esse músculo da fé vai se robustecer a ponto de você conseguir suportar cargas que talvez você não consiga suportar hoje. Até porque, humanamente falando, certas coisas é difícil. E o próprio Senhor diz o quê? Tomai sobre si o meu jugo, que ele é suave. O nosso jugo é pesado. Ele toma o nosso jugo, que é pesado. O jugo da culpa. O jugo da culpa. Cristo não tem culpa. Ele troca aquilo que é suave da parte dele pelo nosso que é pesado. Mas como é que eu vou conseguir isso? Oração. O ladrão da cruz, ele estava ali. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu sua fraqueza, pediu para que o Senhor fizesse algo por ele e fez. E hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Abriu um diálogo, abriu uma conversa. É exatamente isso que nós precisamos. Mas me diga uma coisa, diante de um cenário desse, que nós estamos vivendo, com a Covid-19, diante de um cenário desse, será que o Senhor pode responder uma oração de um quadro viral? Será que Deus pode responder uma oração e curar uma pessoa enferma? Será que Deus pode intervir diante de uma situação dessa? Eu acredito que sim. Nós acompanhamos vários sites de notícia do mundo evangélico, do mundo cristão, e diga-se por passagem, pessoas de todo o mundo estão noticiando que pessoas que estavam severamente acometidas desse vírus, principalmente no começo, que não tinha nada que viesse a facilitar o tratamento. Hoje a gente está vendo alguns remédios aí que são utilizados para outras finalidades, para malária, para artrose, para lúpus. Tem medicamento lá na China, tem medicamento lá no Japão, tem medicamento que é utilizado aqui no Brasil, nos Estados Unidos e outras regiões, que estão conseguindo contornar um pouco a situação. Mas no começo, as pessoas estavam totalmente dependentes de Deus. E se tem notícia de pessoas que foram respondidas, ninguém está falando das pessoas que tiveram, as pessoas mais novas que contraíram esse vírus, que tiveram poucos sintomas ou nada. Essas pessoas não estão falando tanta coisa, mas aquelas pessoas mais idosas, que estavam ali com problemas sérios, respiratórios, e muitos deles apelaram pela intervenção divina, o Senhor foi lá e curou, restaurou a sorte dessas pessoas. Glória a Deus, porque eu creio que a oração que está sendo feita hoje, nos dias atuais, Deus está colocando sabedoria na mente dos cientistas, dos médicos, para conseguir descobrir certas alternativas, e quem sabe nesses dias a gente tem a resposta das orações que o mundo inteiro está fazendo, e a notícia chega aí, descobrimos a vacina contra essa desgraça, contra essa praga que está assolando a humanidade.
Eu acredito que essa será uma resposta da oração, até porque quando se pede a Deus, Deus também dá sabedoria, Deus dá compreensão, não somente a respeito da palavra, mas toda a ciência emana de Deus. Deus dotou o ser humano de sabedoria. E quem pede sabedoria a Deus, pede o acréscimo de sabedoria, Deus dá. Eu creio que Deus possa dar. Não é isso, diácono? Com certeza Deus, né, aquele que pede vai se encher da presença do Senhor. Sobre esse exercício de fé que você estava falando também, é interessante sobre ser robusto na fé. Eu sempre gosto de convidar o pessoal na prática. Às vezes a pessoa que não crê ou crê, né, pouco, está superficial a sua fé, sempre convido a pessoa, comece a praticar. Quando você começa a praticar, vai ser diferente a relação à sensibilidade do Senhor na palavra. Então o que acontece? Quando a pessoa começa a ter uma vida de oração, às vezes a pessoa pede algo, recebe de Deus, pediu a Deus, bem claro, recebeu a bênção. Quando recebe, duvida às vezes. Será que foi Deus mesmo? Pode ser que não seja Deus. Mas quando você está na caminhada com Deus, pede, tem uma vida grande de oração, você ora várias vezes no dia, durante a sua caminhada, você começa cada vez mais o não duvidar no coração. É o não duvidar no coração. Creio que se fará o que diz, né? Creio no que diz, né? Então o que acontece? Então, através dos testemunhos, tem muitas pessoas que através dos testemunhos você viu que pessoas que realmente estão cada vez buscando e mais empenhadas em ser robusta na fé, você começa a ouvir muitos testemunhos diferentes. Eu já vi vários testemunhos. Eu queria dizer alguns, por exemplo. Tem um que eu já vi assim, de uma pessoa que é empresária, e o que ele fazia? Ele tinha um momento da empresa dele que era, não sei se era 2 às 3, eu não lembro o que era, que ele não atendia ninguém, pode ser o cliente mais importante dele. Era o momento de oração dele, não queria nem saber quem fosse. Não sei se era 3 às 4, era o horário de oração dele. Entendeu? Por quê? Porque já percebeu como é a oração eficaz, como é bom buscar Deus, estar na presença de Deus orando. Não percebe que não é fardo, que tem gente que acha assim, eu vou ter que orar. Tem gente que parece que puxa a carne e espera 10 minutos ali, só esperando a voz do Senhor aparecer, parar no lugar na casa só para a oração. Então, é importante você estar sempre pensando o seguinte, porque eu estou falando isso porque tem vários públicos diferentes. Tem pessoas que já estão na caminhada, tem gente que quer crescer mais na fé, mas às vezes parou por algum motivo, não está conseguindo crescer mais. Né? Às vezes é a vida de oração ali que não está sendo talvez tão grande quanto necessária. Amém? Então por isso que é importante a gente ver o testemunho de pessoas que estão orando, buscando cada vez mais estar, né, que enxerga que existe algo muito grande além da que a gente está vendo. Né? Presença de anjos na sua casa neste momento aí, que você está inclinado a ouvir a palavra de Deus. Amém? Uma coisa que eu achei interessante que você falou. É um médico, não é isso? Que para naquele determinado horário. É um empresário. Um empresário, né? Ele tem lá dentro das suas atividades, ele para a sua atividade para fazer a sua oração no meio da tarde ali, né? Enfim. Uma coisa que eu poderia analisar nisso aqui, fazer uma reflexão dessa atitude muito interessante desse empresário. Às vezes a gente para tudo. A gente para atender uma ligação de uma pessoa conhecida, de um amigo, de uma pessoa importante, ou que julga ser importante, para atender um chamado, uma demanda no trabalho, para tanta coisa a gente para. A gente para ouvir alguém, para fazer certas coisas, para uma atividade física, para jogar uma bola, enfim, para fazer qualquer outra coisa. Tem gente que para tudo. Do jeito que a gente também para coisas importantes, como para tomar um banho, para tudo, para se alimentar, para tudo, enfim, para o que quiser. Mas não para, muitas vezes, um tempinho, exatamente para ter um momento como esse, de oração, um momento de reflexão, um momento de adoração, um momento de... Eu acho muito interessante isso. É importante. Muitas vezes, durante o dia, eu vejo pessoas na sua correria diária com tantas preocupações, mas tantas e tantas preocupações. A pessoa que trabalha e tem que correr atrás das suas metas para poder bater, atingir e conseguir no final do mês lá o seu salário, ela é uma loucura, uma correria tão grande em torno daquilo ali, e não pensa em outra coisa. Chega em casa para conversar com sua família,
com a esposa, ao invés de parar para outros assuntos, por exemplo, só fala do trabalho, ou chega, tá o filho lá querendo uma atenção, vai falar, até é capaz de falar com o filho do trabalho, ou vai conversar com um amigo, e só fala do trabalho, das dificuldades, dos problemas. Meu Deus, a pessoa está girando tanto em torno disso aí, e falando sobre assuntos tão importantes, não estou julgando que não seja importante, com tanta gente que talvez não consiga resolver os seus problemas, uma vez que esses mesmos assuntos essa pessoa poderia conversar com Deus. Está difícil de atingir a sua meta, o seu plano? Conversa com Deus. Está difícil de terminar um trabalho? Conversa com Deus, vai bater um papo com Deus. De repente não, eu ia até dizer assim, de repente Deus te ajuda, mas Deus vai te ajudar, como resposta do seu pedido. Esse é o exercício da fé. É acreditar que Deus está aí para nos dar um amparo em todas as circunstâncias da vida. Vamos avançar um pouquinho, porque senão daqui a pouco a hora chega e a gente vai ter que encerrar a transmissão. Quero mandar um abraço aí também para algumas pessoas que nós tomamos nota. Está conosco o pastor Renier, Solange, Tiago. Está com a família? O pastor Renier está com a família aqui, né? Elizabeth, irmã Naldi. Um abraço também para Simone e a família. Quem mais? Entrou também o pastor Hércules. Pastor Hércules aí de Alcaçuz, Nísia Floresta. Não é lá do presídio não, viu? É lá do município de Alcaçuz, ali na cidade o distrito de Alcaçuz, na cidade de Nísia Floresta. Deus abençoe aí o pastor Jansen na Praia do Meio. Deus abençoe aí o pastor Assis, a sua esposa, Deusimar. Deus abençoe aí a pastora Deise lá, a esposa do pastor Jansen. Quem mais? Temos o pastor Edinaldo, a pastora Nalva. Deus abençoe toda a comunidade quadrangular Família Global do Rio Grande do Norte. Estou esquecendo o nome de mais algum pastor? Falei todos? Pastor Edinaldo falei também, pastor Renier, pastora Alessandra. Meu filho Elias, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Um abraço, papai está aqui, já chega em casa. Chegar em casa, viu? Não pode abraçar, não. Chegar em casa, papai tem que tirar o sapato do lado de fora, vai direto pro banheiro, fazer a higienização, passar álcool gel, pega a roupa, bota lá no cesto, e depois o papai tomar um banho, vai dar um abraço forte aí no Elias. Deve estar rindo essas horas. Deus abençoe a todos. Manda aí, você que está assistindo aí conosco a transmissão, manda mensagem aí, dá um joinha, dá um alô, diz com quem você está assistindo a escola de crescimento de hoje. Terceiro tópico, orar é ter comunhão com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. O texto é de 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, versículo 5, capítulo 5, versículo de número 14. Já está com ele aí? Posso ler? Pode. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha que interessante. Que coisa interessante. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade. Esse tópico a gente fala de quê? Fala de comunhão com Deus. É o tópico 3. Para quem está acompanhando aí na lição, é ter comunhão com Deus. No momento que a gente vai orando, a gente está acessando essa comunhão. Mas, acima de tudo, há uma importância de quê? De ter a reflexão da vontade de Deus. E como é que eu conheço a vontade de Deus? Na palavra. Orar, mas, acima de tudo, orar com entendimento. Orar com compreensão. Orar como se deve orar. Orar conforme a vontade de Deus. Certa vez, eu acho que eu contei algumas vezes aqui na igreja, eu pastoreei vários bairros aqui da nossa cidade. Pastoreei 2 bairros numa cidade vizinha aqui, outras cidades. Já fui pastor em Bom Jesus, As Marias, pastoreei em Parnamirim, pastoreei vários bairros aqui de Natal, abri muita igreja. E algumas situações particulares que se identificavam entre si, alguns pedidos de oração, era exatamente isso. As pessoas às vezes chegavam na igreja e diziam assim: pastor,
eu preciso de uma oração. Aí perguntar, para quê? O que é que está acontecendo? É um problema de saúde, é um problema de família, o que houve? Ah, pastor, eu quero resolver tal situação. E muitas vezes essa situação não era a situação da vontade de Deus. Eu vou fazer um comentário aqui bem preciso. Uma vez chega na igreja uma senhora pedindo oração, dizendo que estava com problema no casamento e tal, aquela coisa toda, dizendo que queria que o marido largasse da outra, e queria ficar só com ele. E eu disse, pronto, aquela mulher ela tá vivendo uma situação de adultério. O marido está traindo ela. Mas a conversa avançou e eu ia fazer a oração por ela, pelo casamento dela, pelo marido dela. Só que a conversa avançou. E no avançar dessa conversa, eu fui perguntar, né? A senhora é casada civilmente? Não, eu não posso, eu não sou casada não, porque o meu marido ainda não se separou da mulher dele. Eu disse, opa, calma aí. Como é que é essa história? Não, é porque não sei o que e tal, e a conversa começou a mudar de sentido. E o que é que eu acabei descobrindo? Que aquela mulher, na verdade, ela era amante do cara. Ela não era mulher do cara. Esse indivíduo, ele tinha lá sua família, tinha sua esposa, tinha filhos, e ela pedia a Deus para ficar com a pessoa que era o marido de uma outra pessoa. Ora, será que Deus vai responder algo assim? Será que Deus vai responder a oração da amante para que o cara que ela curte lá largue a mulher para ficar com ela? Que coisa louca, que maluquice. Eu disse, não vou fazer essa oração. Eu vou orar para Deus te libertar dele. Eu vou orar para você se libertar dessa prisão espiritual e pedir a Deus que o Senhor mande um homem certo para você, para que seja só seu, para que te honre, te respeite, te ame de todo o coração. Então, se você faz um pedido, eu quero que morra meu inimigo. Não é essa oração. O Senhor converte o coração dele. Esse vizinho, tomara que ele se mude. Não, Senhor, converte meu vizinho, abençoa ele. Tem gente que faz oração pelo vizinho porque o vizinho faz muito barulho, liga o som alto demais. Meu irmão, não faz isso não. Abençoe a vida dele, porque enquanto você estiver espraguejando a vida dele, pior vai ficar a situação. Faça a oração correta. A Bíblia está dizendo o quê? Esta confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Sabe por que as pessoas muitas vezes não recebem de Deus como resposta às suas orações? Porque pede mal. Pede mal. Diácono, se a pessoa quer uma coisa que Deus já reprova, como é que Deus vai responder um negócio desse? É possível. A palavra de Deus deixa bem claro também sobre, como o pastor está falando, sobre meditar na palavra, né, dia e noite. Então, ou seja, se eu começo a estar entregando também meu coração dia e noite, lendo a palavra, meditando nela, eu vou começar a orar melhor, ser atendido às coisas. Por quê? Porque eu vou estar dentro da palavra, sabendo plenamente o que é da vontade de Deus. Então você vai aumentar a sua fé naquilo que você vai receber. Por quê? Porque você tem certeza que é a vontade de Deus. Né? Igual, por exemplo, já vi olha que interessante. Imagina a situação, por isso que é importante a gente estar meditando a palavra. Imagina uma situação, você está uma pessoa numa família, algum canto aí, e aparece alguém manifestou. Então o diabo ali manifestado. E a pessoa começa a orar e fala assim, saia se for da vontade de Deus. E aí? É assim que orienta a Bíblia a respeito disso? Será que é a vontade de Deus que ele não saia? E aí? Por isso que é importante a gente estar colocando o nosso coração aqui, entendendo tipo de como que funciona a oração, como é o clamor, a lamentação, como é que funciona isso, para que eu consiga plenamente ter a certeza, a minha fé vai aumentar cada vez mais, eu vou produzir bons frutos, como diz a palavra. Amém? Ok. O último tópico dessa parte aqui é orar, admitir nossas necessidades. É isso? Orar admitir nossas necessidades. Quarto tópico, orar admitir as nossas necessidades. Vou ler aqui. E disse também Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo do 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. É uma coisa clara, é notório, né? O que é que nós vemos? Existem muitas pessoas que têm essa prática de oração. Talvez estimular algumas passagens bíblicas, como no caso do rei Ezequias, né? Ezequias, ele teve um momento de afronta. Quando ele foi afrontado, ele foi reivindicar algo a Deus em sua oração, foi ao templo, colocou o rosto na parede, clamou ao Senhor: tenho feito a sua vontade e tal. Enfim, olha, Senhor, eu tenho feito a tua vontade. Esses homens aí, todos eles se vangloriavam. A situação é totalmente diferente. O que temos que entender é o seguinte: existem momentos de batalha espiritual, existem momentos de quebrantamento. Quando a gente vai fazer uma oração a Deus, se é guerra, é guerra. Não estou falando de guerra contra carne, contra sangue. Essa não é a nossa guerra. A nossa guerra não é com espada na mão, até porque a espada do cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa palavra, ela é espada mais afiada, ela é mais afiada do que espada de 2 gumes. Então, se temos de ter uma espada, uma arma de guerra, a arma de guerra é a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. Mas temos as nossas batalhas, temos as nossas guerras. Como a palavra do Senhor diz, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas são contra o quê? São contra forças espirituais do mal. Principados e potestades. Quando é oração de guerra, de batalha, é guerra. Senhor, eu tenho buscado a tua face, tenho feito as minhas devoções a ti, não posso ser envergonhado agora. Porque se eu for envergonhado agora, quem vai ser enaltecido vai ser o inimigo, vai ser o diabo. Nisso aí não, é outro aspecto. Mas quando temos as nossas necessidades para colocar diante de Deus, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Admitir, se eu estou orando a Deus pedindo força, é porque eu não tenho força. Se eu não tenho a capacidade para resolver certas questões, eu fiz faculdade em tal área, e é a área que eu atuo, mas ainda com tudo que eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu fiz especialização disso, daquilo outro, fiz treinamento disso, fiz curso daquilo, fiz várias pós, mas com toda essa carga de conhecimento que eu adquiri, ainda assim, eu não estou conseguindo vencer esse conflito no trabalho, na vida, ou nessa matéria que eu tenho a resolver. Quando a força humana se encerra, ou ela chega ao seu limite, é a hora de apelar para Deus. Porque você vai estar reconhecendo: não, Senhor, eu cheguei no meu limite. As minhas faculdades toparam aqui. Daqui para lá eu não consigo mais. Eu não estou conseguindo ter uma ideia, uma direção. Me dá essa ideia, me dá essa direção, me dá a sabedoria que eu preciso para extrapolar os limites que a minha capacidade humana não vai. E digo mais, aquilo que você pode fazer, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai se meter. Ou por que vai se meter se eu posso fazer? Deus vai meter a mão em algo que eu consigo resolver? Deus vai interferir em algo que eu plenamente, na minha capacidade humana, eu consigo resolver? Não. Mas quando a sua capacidade humana, quando a nossa capacidade humana chega ao fim, aí ele coloca a mão para nos abençoar. Mas ele só vai colocar a mão para nos abençoar se eu pedir. Deus é educado, ele não é truculento. O nosso Deus não é um Deus truculento. Ele é um Deus gentil. Eu tenho que pedir. Aquele que pede, recebe. Quem não pede, não recebe. Se eu quero algo da parte de Deus, eu tenho que pedir, dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, eu reconheço minha limitação. Senhor, eu reconheço que grande é o Senhor. Minha força acabou aqui, daqui para frente é contigo, porque eu não consigo mais. Reconhecimento.
quando eu tenho o coração grato a Deus e reconhecendo a soberania de Deus, meu irmão, isso amolece o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. Isso leva a Deus ao extremo em nosso favor. Mas tem que orar, reconhecer e orar. É importante demais a sinceridade, né, na oração. Por isso que Deus fala, né? Quando for orar, vai para o teu quarto, tranca, ou seja, você vai poder ali se levantar diante de Deus, vai poder falar tudo que você precisa, né? Mostrar, deixar bem claro para Deus e na sinceridade do seu coração que Ele, sem Ele, você não consegue aquilo, né? Você está precisando de alguma coisa que precisa de encorajamento, alguma coisa que precisa ser mais forte, né? Então, você precisa de falar, meu Deus, eu estou fraco naquele momento, ou eu não consigo sozinho, estou tendo medo em alguma situação, reconhece para Deus aquilo ali, né? Então, diante de Deus, você se prostra diante de Deus. Quando for para a guerra, quando estiver saindo, né, do seu quarto de oração, de pé e vai enfrentar, que vai dar tudo certo. Você apresentou para Deus e entregou para Ele. Amém? Tem uma passagem que fala assim, meu povo, como se, um momento que o povo estava com dura serviço. É como se o povo tivesse assim, nessa área que ele não se inclinava diante de Deus, ou seja, não reconhecia, eu preciso do Senhor para fazer algo para me vencer essa guerra, eu preciso com o Senhor do meu lado para que eu realmente consiga vencer. Então um momento que o povo estava o quê? No Antigo Testamento. Não queria se prostrar diante de Deus, tipo assim, queria fazer com suas próprias forças, se gabando, se exaltando, ou seja, é necessário que eu me humilhe, entenda que sem Deus, a maioria das batalhas você não vai ganhar. Mas a partir da hora que você pede, pode ficar com seu coração tranquilo, porque se você crê, você vai receber. Esse é o segredo de uma oração eficaz, né? É ter esse entendimento que orar é falar com Deus, orar é um exercício de fé, orar é ter comunhão com Deus. Isso é muito importante, viu? Essa questão da comunhão com Deus. Mas tão importante quanto é orar é o admitir das nossas necessidades. Diácono Gustavo, eu acho que a gente deveria parar o estudo de oração aqui. Na próxima quarta-feira a gente retomava a segunda parte desse mesmo estudo, falando sobre oração, porque a gente vai se aprofundar, a gente vai ter tema. Quem deve orar? A gente vai falar aqui sobre perseverança na oração, sobre vigiar e orar. Nós vamos falar sobre a sobriedade na oração. São vários temas aqui que nós vamos ter. E a questão da simplicidade, da oração hipócrita. Meu Deus, é algo... O que tem aqui para a gente acompanhar nas próximas quartas-feiras vai ser algo tremendo. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui. Nós já estamos em transmissão há aproximadamente aí 1h e 5 minutos. Estamos com algumas pessoas ainda ao vivo. Tem pessoas que... Pode falar aí. 2 perguntas e um comentário. Isso, nós temos 2 perguntas e um comentário. Nosso irmão Nilderson pergunta assim, pastor. Por que Jesus falava muito em parábolas? Qual a intenção de Jesus, né, com isso? Parábola. É o que ele mesmo dizia. Para que as pessoas certas entendessem os mistérios. Quando o Senhor muitas vezes queria revelar um mistério, ele falava por parábolas. Para quê? Para que os hipócritas, os soberbos, as pessoas, os religiosos, importante isso, para que os religiosos não compreendessem, ficassem ali atordoados daquelas informações. Mas uma pessoa com um coração simples, um coração mais humilhado, o endereço certo chegava. Alguns momentos, já mais para o fim do ministério de Jesus, ele parou um pouco de falar por parábola e começou a ser um pouco mais específico, porque era chegada a hora. Enquanto ele pôde segurar as parábolas, ele segurou as parábolas. Quando o momento foi necessário de expandir mais a questão do conhecimento de Deus, até porque ele estava para ser perseguido a qualquer momento. Era como um código de Deus para os seus. Era um código de Deus para os mais simples, para os humilhados. Havia uma necessidade. E veja que algo interessante. Até algumas pessoas que eram o endereço certo dessas parábolas não compreenderam muitas vezes. Não compreenderam. Porque a parábola é a revelação do reino. As parábolas eram exatamente a revelação do reino. Ilustrações para revelar o reino de Deus de forma comparativa.
Mas quando ele chegava junto com os seus, ele diz, agora eu vou explicar as parábolas, o que é que significa. O que é que significa a parábola das dracmas, o que é que significa a parábola das virgens, o que significa a do semeador, o que significa a do bom samaritano. Ele questiona quem era o próximo ali, quem foi o próximo. Então é interessante isso. A irmã Leia fez o seguinte comentário: pastor, gostaria muito de ler a Bíblia e entendê-la, mas muitas vezes leio e não entendo e fico muito triste. Quer comentar? Irmã Lélia, eu tenho assim comigo que a palavra de Deus, com certeza, o Novo Testamento ele costuma ser mais tranquilo para uma pessoa começar a buscar a entender as palavras de Deus, sabe? Uma coisa que eu comecei, a minha experiência que eu tive de conversão na palavra foi lendo a Bíblia, sabe? E Deus, eu creio o seguinte, a cada um tem o seu meio de estar na sua prática com Deus, né? O que eu costumo, às vezes, fazer assim, vou seguir na Bíblia, pego o início do Novo Testamento, vou seguindo, sabe? E Deus, à medida que você vai lendo a palavra, primeira coisa que você tem que fazer sempre, né? A Bíblia orienta, peça a orientação do Espírito Santo. E ele, naquele texto, ele vai te mostrar, quando você tem que separar aquele quarto de oração, como se fosse um quarto de oração mesmo. Aquele tempo que você vai tirar tudo da sua cabeça, vai ficar com Deus. Você precisa estar conectado com Deus. Que é como se fosse assim, Deus fala em espírito. Vai ser bem sensível, você tem que estar bem calmo, bem tranquilo para você ouvir a voz de Deus. Então o que vai acontecer? Ele vai te mostrar o que você precisa ouvir naquele momento. Pode ser que você não vai aprender tudo ali, pode ser que lá na frente, às vezes, você não tenha aquela maturidade, que até todo mundo tem o seu nível de maturidade espiritual com Deus, então pode ser que naquele momento você não vai compreender alguma coisa. Deus não quer te mostrar aquilo, mas alguma coisa Ele vai te mostrar. Isso não tenha sombra de dúvida. Então você não precisa ser expert. Você tem que entender o seguinte: o que Deus quer me falar comigo esse dia? Você tem que sempre focar nisso. O que Deus quer me falar hoje? Aí você vai ler e começa a ler, entendeu? Quanto mais você buscar, quanto mais você ler a Bíblia, né? Mais meditar na palavra, mais conhecimento você vai ter. Mas isso você vai adquirir com o tempo. É tempo mesmo. É como se eu até queria deixar uma mensagem assim, como se fosse para terminar. Já vou adiantar ela. Eu queria falar isso, mas eu vou aproveitar para falar. Né? Até envolve o que o Nilson perguntou aqui, né, sobre parábolas. Complementando. Antes, na Bíblia, falam umas partes seguintes. Deus falava servo, depois ele se tornou amigo. Servo, depois virou amigo de Deus. Então, o que acontece? O seu tempo de caminhada vai produzir sua amizade com Deus e sua intimidade com Deus. Quando Moisés viu a sarça ardente, aquilo ali não fez com que ele tirasse uma intimidade com Deus, não. Aquilo ali não vai produzir tudo nele para que ele se mantenha na fé. Porque muitas pessoas viam milagre e simplesmente depois, né, abandonaram a fé. Mas é o quê? A contínua busca pelo Senhor, ou seja, eu não desisto de Deus, ou seja, eu vou começar aqui. Deus vai te chamar servo, mas vai chegar no momento que vai começar a te chamar de amigo e você vai ter intimidade muito grande com o Senhor, né? Igual, por exemplo, eu dou um exemplo assim em relação ao que o Luiz falou. Tem parábolas que Jesus falava para alguns e outros não escutavam. Tem outros que ele só falava para os seus discípulos, né? Então o que acontece? Deus às vezes vai falar coisas primeiro para algumas pessoas, né, que realmente estão buscando, já tem muito tempo de caminhada, né? Ele vai te dar o que você precisa naquele momento para lá na frente, né, lá na frente te esclarecer algo. Agora o que acontece? Quando você estiver anunciando a palavra, você vai estar lendo a palavra, Deus vai te colocar no seu coração, não sirva uma pessoa, muitas pessoas não vão te ouvir, né? Jesus fala da palavra, tem gente que entendia, tem gente que não entendia. Eu creio muito sobre isso que o pastor sobre quando Jesus falava assim, eu tenho essa percepção nisso. Quando Jesus falava assim para alguns 50, às vezes, e às vezes falava para 12, eram 12 almas que Deus estava investindo naquele momento, sabe? Então, quando você estiver numa igreja, em algum lugar, você está levando a palavra, tem muitos que estão ouvindo a sua palavra, mas vai ter alguns ali que Deus vai despertar o seu coração para você investir naquela alma. Né? Ou seja, vai ser como se fossem os 12 na sua vida que Deus quer que você investe. Entendeu? Então, ou seja, Deus, através de alguém, está investindo em sua alma. Se você está empenhado e querendo buscar Deus e querendo aprender, porque Deus, Ele quer você no ministério. Né? Então, busca o Senhor,
né? E quando Deus tiver dado uma grande maturidade espiritual em você também, viu uma pessoa ali que está apta, igual você está, a receber a palavra, investe nessa vida também. Amém? Pastor Rosinaldo faz a seguinte pergunta: qual a ação do Espírito Santo na oração? Qual a ação do Espírito Santo na oração? Na realidade, a ação do Espírito Santo é bem interessante. Existe uma dupla função do Espírito Santo. Primeira, até complementando aqui a questão da irmã Lélia, da questão da compreensão. Você fez um ponto interessantíssimo. Que ponto? A leitura do Novo Testamento ela é mais simples. É mais simples. E muitas vezes a leitura do Novo Testamento faz com que nós venhamos ter compreensão da leitura mais complexa do Antigo Testamento. Isso é importante. E que Deus fala aquilo na medida que nós precisamos. E aí complementa com essa questão levantada pelo pastor Rosinaldo, da questão da ação do Espírito Santo, que é uma ação dupla. Quem é que atua nos nossos tempos? A palavra do Senhor diz assim, Deus, isso em Hebreus 1, Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou pelo Filho, agora sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a gente vê uma ação extraordinária, onde a palavra ela é fundamental para nos dar orientação hoje. O próprio Filho andou na terra e orientou. No passado Deus usou os profetas para orientar. E aí, como receber essa orientação de Deus? Quando o profeta ia falar, o que é que acontecia? O Espírito de Deus se apoderava do profeta e ele falava. Então há uma ação do Espírito Santo no falar de Deus, na palavra. Agora vamos à compreensão. Quando Jesus ele foi iniciar o seu ministério público, o que ele fez? Foi batizado, na sequência, quem que veio pousou sobre ele em forma de pomba? O Espírito Santo. Quando os discípulos foram começar também sua vida ministerial, o que é que pousou sobre eles? O Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental na compreensão, na resposta da irmã Lélia. Orar a Deus, Senhor, Espírito de Deus, me dá sabedoria. O Espírito vai entrar em ação para te ensinar aquilo que é necessário. Quando o pastor questiona a função do Espírito, e eu digo que é uma dupla função, porque a ação nos dias de hoje, no tempo da graça, não é mais a oração da manifestação do Deus Pai, nem do Deus Filho, mas sim da manifestação do Deus Espírito Santo. E a própria palavra diz que o próprio Espírito Santo nos auxilia na nossa oração, pois ele que intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Fazendo o quê? Complementando a nossa debilidade em oração, a nossa oração fraca, quando não sabemos orar como convém. Aí entra o Espírito Santo para fortalecer a nossa oração, para fazer a intercessão em nosso favor também, através do Filho, manifestando na ação do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito é quem age como resposta das nossas orações. Uma última pergunta. Só para continuar aqui falando sobre isso aí, é interessante. Às vezes o pessoal negligencia, né? Fala assim, Deus Pai, Deus Filho e Deusinho Espírito Santo. Como, né? Se não valorizasse, não entendesse muito sobre o Espírito Santo, né? Olha que interessante. O Antigo Testamento, na Bíblia, mostra assim, que o Espírito Santo se apossava sacerdotes, né? Profetas, reis, algumas pessoas da sociedade. Hoje, depois que rasgou-se o véu, você tem o privilégio, olha que interessante, que é por isso que é importante a oração. Às vezes a pessoa não valoriza a oração. Hoje você tem o privilégio, o Espírito Santo está sobre você, sobre a sua vida, e você está orando e recebendo a orientação dele através da leitura da palavra e através da orientação. Então lembre-se disso sempre, né? É um privilégio, hoje, nos tempos de hoje, você não precisa mais ir lá no sacerdote, tipo assim, eu preciso de uma resposta de Deus agora, eu preciso ir lá no sacerdote, eu vou lá no profeta, né? Não, hoje você consegue, através do Espírito Santo de Deus, na sua casa, se aplicar o seu coração em oração, ouvir a voz de Deus. Uma última pergunta aqui do irmão Nilson é assim: existem coisas que eu não posso orar por elas? Essa pergunta é interessante.
Inclusive, a gente já falou sobre isso no próprio estudo, né? Sim, existem coisas que eu não posso pedir. O que é que a palavra nos falou? Eu vou repetir aqui a leitura de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Ainda bem que eu estava com ela aqui aberta, né? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que fazemos. Olha só que coisa interessante. Primeira coisa, eu tenho que ter confiança em Deus no pedir. Sabe? Não, Deus vai me ouvir. Mas, calma lá. A palavra também diz, se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus. Se eu não sei qual é a vontade de Deus, porque eu ainda não li na Bíblia a respeito daquele aspecto que eu estou pedindo. Foi aquele exemplo que eu dei, da mulher que era amante, pedindo oração para ficar com o marido da outra. Ora, Deus não vai responder uma oração dessa para acabar com o casamento. Isso não é de Deus. A oração que tem que ser feita é o contrário. A mulher que está com o marido, com o amante, pedir a Deus para que o Senhor venha tirar essa amante dele. Ou pedindo para que alguém, de repente, tire uma pessoa do seu caminho para ocupar o lugar dela no emprego, em detrimento da demissão de alguém. Isso não é de Deus. Você está entendendo? Foram os exemplos que a gente deu. Então, se eu faço a minha oração segundo a vontade de Deus, eu digo, Senhor, é da tua vontade isso aqui, orar pelo meu casamento. Senhor, é da vontade de Deus, para que eu venha crescer na empresa que eu trabalho, de forma justa, de forma honesta, e seja reconhecido ao ponto de eu galgar uma promoção, enfim, não derrubando os outros, para que eu possa ocupar o lugar de alguém. Então, Deus vai responder quando a oração é feita da forma correta, segundo a vontade de Deus. E se eu sei que ele me ouve quando eu faço a minha oração segundo a vontade de Deus, ele também responderá a minha oração. Deixa eu só dar um abraço aqui, que está acompanhando conosco, a diaconisa Lourdes. Deus abençoe, não sei quantas pessoas estão acompanhando aí, junto com a diaconisa Lourdes. Quantas pessoas? Não, na casa dela. Não tem dizendo, queria saber quantas pessoas estão lá na casa. Um abraço aí para todo mundo, não sei se Págio está assistindo, se tiver, Deus abençoe também em nome de Jesus Cristo. Tem mais pergunta? Tem um comentário aqui da irmã Gabriela, diz assim: temos momentos que não conseguimos orar, entretanto o Espírito Santo sabe o significado de cada lágrima. É o que a gente falou a respeito no comecinho do choro da criança, né? Do mesmo jeito que um pai e uma mãe reconhece o choro da criança e sabe muitas vezes identificar o que significa aquele choro especificamente, se é um choro de atenção, querendo carinho, se é um choro de fome, se é um choro porque está com sono, enfim. O Espírito Santo, ele conhece, Deus, através do Espírito Santo, conhece a nossa lágrima e faz uma interpretação daquilo ali que nós temos como sentimento a ser expressado. E diga-se por passagem, Deus não vai permitir que nenhuma lágrima caia do nosso rosto em vão. Ele conhece, ele recolhe as nossas lágrimas, ele conhece os nossos sentimentos melhor do que nós mesmos. Ele sonda os nossos corações e a intenção do nosso coração. Eu queria também voltar, eu quero falar sobre isso, mas eu vou voltar aqui no Nilson também, sobre a pergunta do Nilson, para refletir sobre umas coisas seguintes. Na Bíblia, se há algo bem claro também, só complementando, se condena, pronto, já não é a vontade de Deus, né? Agora, por exemplo, se tem lá escrito na Bíblia assim, não está falando, por exemplo, eu vou dar um exemplo só. Está escrito assim, se você vê na sua cabeça assim, existe ser rico, pode ser rico, pode ser pobre, eu escolho ser pobre, quero ser rico, e aí? Tem a Bíblia alguma coisa falando a respeito disso? Estou dando um exemplo. Tem alguma coisa condenando? A Bíblia passa orientações sobre isso, né? Mas fala que é perigoso, porque é fácil que a pessoa se inclinar, se afastar da vontade de Deus, então ele dá os alertas. Então tem coisa que você vai querer, muitas vezes, pode ser que se não estiver condenando, né? Inclusive, Diaco, nessa questão específica da riqueza, o que é que a Bíblia diz aos ricos, né? Especificamente aos ricos, que não sustente a vossa fé na riqueza. Que coisa louca, né?
Às vezes a gente pede a Deus prosperidade, mas ao mesmo tempo eu não posso sustentar nada em cima dessa prosperidade. Quando estou falando da questão financeira, né? Pedimos a Deus para que o Senhor abra as portas, nos prospere financeiramente falando, mas ainda assim, aquilo que eu alcançar não pode ser a sustentação da minha fé. Porque aí, nesse caso, eu vou estar cometendo o erro, né, daquele que serve a Deus e a Mamon. Eu não posso servir a dois senhores. Eu tenho que ter a sustentação da minha fé no Senhor. A prosperidade financeira, a riqueza, é um detalhe da vida da pessoa. Mas aquilo ali não pode ser a coisa... Tem gente que fica obstinada a isso. Ah, meu Deus, eu quero ser rico, eu quero prosperar, eu quero ter muito dinheiro. Tu quer ter dinheiro para quê, rapaz? Para que tu quer ter dinheiro? Para se desviar? Deus conhece o nosso coração. Ele não vai te prosperar financeiramente se ele sabe que você vai se desviar. Agora, se você for manter a tua fé, meu irmão, andar nos caminhos de Deus, pode ter certeza que ele vai abrir as portas da tua vida. A gente pode se dar também a respeito de se deparar com algumas situações do tipo o seguinte. Vou dar um exemplo. Imagina que você está diante de uma situação, tem um emprego de enfermagem e um emprego de advogado. Nem tudo Deus vai ficar falando com você. Não, a minha vontade é que você seja advogado, seja um médico. Não. Você vai orar a Deus, meu Deus, eu estou querendo demais trabalhar nisso, ou ser isso. Então, nem tudo vai ter na Bíblia. Tipo assim, você vai ter que orar. O que você deseja? É isso? Então vai lá. E se Deus... Você vai percebendo se Deus está te abençoando, se não é isso mesmo, se dá certo, entendeu? Então é muita coisa, tem muita coisa que vai ser muito você e Deus. Você orando ao Senhor, sentindo se aquilo ali é bom para você ou não. Tem coisas que vai ser a sua oração com Deus. Né? Às vezes não vai ter escrito aqui. Deus vai respondendo a resposta de oração através de pessoas. Amém? E sobre o que a Gabi tinha comentado sobre oração nesse Deus. Temos momentos que não conseguimos orar. Entretanto, o Espírito Santo sabe o significado de cada lágrima. Eu queria ter uma coisa que eu queria falar já antes, que era o seguinte. E ela respondeu, ela fez um comentário. Exatamente. O Pai conhece cada choro. Conhece cada choro. Eu queria falar sobre isso, me fez lembrar sobre algo assim. Quando você começa com toda a sua força, na Bíblia diz, busque Deus com todas as suas forças, toda a sua alma, né? Todo o seu espírito. Então o que acontece? Quando você inclina com toda a sua força para começar, finge que você vai começar hoje. Hoje eu mudo a minha vida e vou começar a orar todo dia. Nem que eu ore igual Daniel, 3 vezes no dia, eu vou começar, nem que seja 5 minutos, eu vou orar. Quando você começa a acontecer isso, pode ser que em muitos momentos você não vai começar a se levantar o mal contra você. E vai começar você não se abater a ponto de você não querer orar, você está sem forças, porque o mal, quem está ali, se a presença de Deus não está orando, o mal não quer nem saber. A própria falta de sabedoria dele em Deus vai o inclinar a coisas erradas, a se dar mal. Então, quando a pessoa começa a orar, vai vir a sabedoria de Deus. Ao mesmo tempo, vai vir as batalhas. Então, todas as forças inclinam. Se a sua oração, igual um dia, eu vi a palavra, né? A Gabi levou uma palavra aqui, né? Às vezes a sua oração vai ser o quê? Deus, lembra-se de mim. Às vezes a sua oração, que era a oração de Neemias. A Gabi falou um dia assim na pregação, você lembra, Rodrigo? Consagração? Então, o que ele falou? Às vezes a sua oração vai ser o quê? Só lembra-se de mim, mas faça a sua oração. Entrega a sua vida a Deus. Ok. Nós já estamos... Vera Lúcia entrou também. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós já estamos a 1h25, mais ou menos, de transmissão. Nós vamos dar uma paradinha agora. Nós vamos daqui a pouquinho fazer uma oração. Eu queria fazer algumas recomendações. Até pedir aqui para o diácono Rodrigo. Pega ali, por favor, o álcool gel. Nós estamos... Deixa eu pegar aqui. Fazer algumas recomendações. Deixa eu falar. Irmãos, por favor, se cuidem. Tenham a cultura desse momento de precaução, observando as determinações da OMS, observando o Ministério da Saúde, as diretrizes também que os órgãos estaduais, municipais estão em sintonia, recomendando. Evite aglomerações, inclusive nós estamos aqui, não tem como mostrar aqui a imagem da igreja, mas estão todas as cadeiras vazias. Nós estamos fazendo hoje nossa escola online, e que a gente tinha um prazer de colocar as cadeiras aqui no salão de culto, debater, estudar, e nós não estamos, nesse momento,
pedacinho de tempo só. Nesse momento, nós não estamos podendo fazer isso. Mas, glória a Deus, o alcance está sendo ótimo. As pessoas estão podendo participar através desse canal maravilhoso da Igreja Quadrangular Família Global. Amém? Outra coisa que eu quero que vocês tenham atenção. Olha, isso aqui está sendo uma ferramenta extraordinária de prevenção, o álcool gel. O álcool 70, viu? Não é qualquer álcool. Tem gente vendendo aí álcool que não é 70, é álcool 50, álcool 60, álcool 46, não é isso? Tem 46. E outra coisa, Diácono, por favor, pega aqui o borrifador, por gentileza, que eu vou mostrar aqui também outra forma que as pessoas também estão se higienizando. Pega ali, por favor. Ó, álcool gel e álcool líquido. Esse aqui é o álcool 70, esse aqui é o álcool 70. E esse aqui também é álcool 70, só que esse aqui é líquido e esse aqui é em gel, álcool em gel. Então, os dois têm efeito de combater e matar esse vírus que está nas nossas mãos. Porém, tem gente de má fé, está vendendo tanto em gel como em líquido, fracionado, sem rótulo específico, com químico responsável, não tem controle de qualidade. Não comprem. Esse álcool não serve, esse álcool não presta. Você tem que comprar o álcool que venha lacradinho, bonitinho, na embalagem. Nesse caso da gente, não veio aqui. O álcool foi comprado na embalagem certa, nós compramos o álcool dessa forma, foi adquirido o gel dessa forma, naquela embalagenzinha, na bisnaguinha, bonitinho, na garrafinha com gel, e foi despejado aqui no dispenser para a gente fazer a utilização mais prática. Então, cuidado, não compre álcool em qualquer canto. Quando eu sei que tem um tempo aí que estava faltando, e ainda tem alguns cantos que estão faltando, compre com rótulo, tenha esse cuidado, observe bem para depois fazer a higienização da forma correta e você ficar protegido. Amém? Nós vamos fazer a nossa oração, nós vamos clamar ao nosso Deus, colocar as nossas vidas, a intenção das nossas orações. Eu vou pedir para que o diácono Gustavo faça essa oração em função dessa busca, sabe, de fé, essa busca de direção de Deus. Eu sei que eu tenho umas questões aqui para que a gente tenha a compreensão da vontade de Deus, para que a gente possa compreender a palavra. Tanta coisa que foi colocada aqui pelos nossos irmãos que estavam nos ouvindo e necessitam da direção do Espírito Santo para nos fortalecer. E no gancho, vamos pedir em oração, nós vamos fazer oração juntos para que verdadeiramente essa praga do coronavírus ela venha a ser extirpada, não só do Brasil, mas de todo o mundo, para que nós possamos voltar às nossas normalidades. Eu fico muito preocupado com as pessoas que são os trabalhadores informais, e até mesmo aqueles trabalhadores formais. As demissões podem ser algo inevitável, né? Então a gente tem que orar a Deus para que essa poeira baixe, para que essa situação toda se acabe, volte à normalidade, o comércio volte ativo, as escolas voltem ativas, orando ao nosso Deus para que os nossos idosos eles possam voltar a sair nas ruas, possam se divertir, possam se alegrar, aproveitar a aposentadoria, né? Lutou tanto na vida agora para ficar em casa trancado. Não é esse o caminho, né? Essa é a nossa intenção de oração. Vamos orar por esses irmãos que acompanham conosco a transmissão online e que o Senhor possa nos abençoar a ter estabilidade emocional para superar tudo isso, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor Jesus, para te agradecer por este momento maravilhoso que o Senhor fez, Senhor Jesus, que possamos ter aqui em comunhão através das redes sociais, meu Deus. Então, o Senhor continue, Senhor, abençoando para que muitas pessoas assistam, Senhor Jesus, essa ministração do ensino da Tua Palavra, para que possamos crescer, meu Deus, em oração. Nós te pedimos, meu Deus, para que todos que viram aqui hoje, Senhor Jesus, que estão conversando, mandando mensagens, meu Deus, seja cheio do Espírito Santo, Senhor Jesus, continue perseverando na oração, meu Deus, coloque neles o coração deles, meu Deus, a busca por intimidade com o Senhor, a busca incessante, meu Deus, de
né, se entregar inteiramente aos seus pés, meu Deus, na sua oração, no seu quarto de oração, trancando o quarto, meu Deus, entregando-se, derramando diante de Ti, meu Deus. Eles que tanto te buscam, nós te buscamos, necessitamos da Tua palavra, nós não somos nada sem Ti, meu Deus. Visita cada pessoa aqui, meu Deus, se estiver passando com algum problema aqui neste momento, meu Deus, o Senhor livra, meu Deus, tira, Senhor Jesus, o espírito maligno, tentando, Senhor, atacar através do destruir em casamento, meu Deus, querendo atrapalhar com doenças, meu Deus, desemprego, Senhor Jesus, perturbando, Senhor Jesus, tirando a paz daquela pessoa, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, a tua intervenção, sabendo, Senhor, que o Senhor manda anjos, manda o teu poder, que o teu Espírito Santo, Senhor, está atuante em cada um de nós, meu Deus. Sabemos a tua presença sobre nós, nós queremos, Senhor. Nós desejamos ardentemente a tua palavra sobre o nosso ser, sobre cada um que estão ouvindo isso, está sendo ministrado aos corações delas, meu Deus. Abençoe, Senhor Jesus, que seja cada um aqui, Senhor, construa uma vida de oração contigo, meu Deus. Todos os seus dias, sua vida, Senhor Jesus, passando para a sua geração, a tua vontade, meu Deus, o seu ensino, Senhor Jesus, mostrando que realmente é um compromisso contigo, Senhor, e também anunciando essa palavra aos corações de outras pessoas que também, Senhor Jesus, precisam, Senhor, estão aprisionadas por não te conhecer, por não orar, Senhor Jesus, por não estar te buscando, porque não te conhece, porque não foi levado para elas ainda, Senhor Jesus, a tua palavra. Dá força, ousadia para cada um em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Que em nome do Senhor Jesus, toda praga cesse, toda operação desse vírus, dessa desgraça chamada coronavírus, Covid-19, seja desfeito em nome de Jesus. Que esse laço aprisionador seja desmanchado pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Livra, Senhor, livra o teu povo, livra, Senhor, livra a nossa nação, livra o mundo de todos os males, ó Pai. Nós te pedimos humildemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Viva Cristo! Amém. Glória Ele a Deus. vive no meio de nós. Aleluia. Aleluia. E aí, vamos fazer nossa higienização? Vamos. Faz aí a sua. Vamos ver se está fazendo direitinho. Profissional da área de saúde, né? Olha a responsabilidade. Mostra aí como é que faz. Olha. Polegar, né? Importante polegar, né? Aí, ó. A unha também, né? Como é que faz o da unha? Conchinha? Ah, legal. Deixa eu fazer o meu aqui para ver se eu estou fazendo direitinho. Perfeito. Mas olha, você também pode fazer a sua higienização com água e sabão, da mesma forma que você faz com álcool gel. Você pode fazer lavando com água, com sabão, bem passado, bem esfregado, bem direito, que aí você também vai estar livre de todas essas coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima continuação de semana. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe. Sexta-feira nós estaremos aqui novamente. Nós vamos para aqui para o lado do altar, transmitindo a sexta-feira da prece poderosa, e nós estaremos encerrando a nossa campanha, o grande dia do desmanche, essa sexta-feira. Venha orar conosco, venha apresentar suas causas diante de Deus. Deus vai fazer coisa grande nas nossas vidas. Sexta-feira, às 20 horas, sexta-feira da prece poderosa. E domingo, às 18 horas, transmissão da grande celebração, nosso culto online. Amém. Meus irmãos, seja então, se empenhe nisso, nesse momento que é um momento assim, de lembre-se sempre disso. A manutenção da sua fé, responsabilidade sua. Nós estamos fazendo a nossa parte com Deus, entregando nosso clamor, né? Estamos aqui na sexta-feira, no domingo, né? Então a sua parte
é de estar se entregando todo dia, fazendo o máximo possível para você estar junto em comunhão, orando. Amém? Então até sexta, em nome de Jesus, né? E que sua família esteja protegida, tome os devidos cuidados de segurança. Amém? Então até a próxima. Glória a Deus. Tchau. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de beijar, tua presença.